Família, trabalho, relações. Onde o seu pensamento te leva. Vermelho é o livro de Ana Marcondes, onde o universo feminino encontra o fluxo de consciência. No podcast, essa narrativa se expande em uma conversa franca sobre assumir o protagonismo da própria vida. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu sou Ana Paula, eu sou jornalista. Eu tô aqui com a Ana Marcondes para falar sobre O Vermelho, esse livro lindo que eu vi com essa capa intrigante, que eu queria fazer a minha primeira pergunta é sobre exatamente isso. Esse título, ver.me.lho, ver melhor? Vermelho, até por conta da cor vermelha. Eu gosto das coisas simbólicas e da perspectiva fracionada das coisas. Então eu pensei exatamente no vermelho com a pontuação, com a separação, para separar mesmo a ligação com a palavra vermelho, que a gente sabe que é a cor. Então é ver, de enxergar, de a si próprio, né? E o lho, ele brinca, na verdade, com o primeiro R. É um R em destaque que tem uma figura do tabuleiro de xadrez. Então, seria ver melhor. Ver melhor o quê? Né, Ana? Sim. Ver melhor o quê? A gente vive num dia a dia, numa rotina, que muitas vezes a gente percebe algumas coisas intuitivamente, mas não fica no nível da consciência. Então eu quero trazer esse tipo de percepção, esse tipo de lugar, que ele fica num lugar intermediário entre a consciência e a inconsciência. Seria ver melhor a si mesmo? Também. Também. É ver melhor a si mesmo, mas ver melhor num sentido mais amplo, de ver melhor a própria existência como existência. Tá certo. E a dama do xadrez é pelo jogo? É a rainha. É a rainha. É a rainha, é a mulher dominando o jogo, o tabuleiro. Tá certo. Tem um jogo dentro desse livro? Quando você começa a enxergar a vida como ela pode ser, né, você percebe várias coisas. Você percebe o tempo, você percebe as circunstâncias, você percebe as causalidades. E eu acho que eu fiz uma costura, na verdade, para que isso comece a ficar aparente conforme as narrativas vão se sucedendo. Quando você joga, na verdade, você tem um propósito. O propósito sempre é ganhar, não é? Uhum. Então, uma maneira de enxergar também é pensar qual é o propósito e que ganho é esse. De que tipo de ganho a gente está falando? São camadas. Tá certo. E as 6 mulheres em São Paulo, você trouxe isso de memória, momentos da sua vida, são lugares que você passou. Qual foi a inspiração para escrever sobre essas 6 mulheres na cidade de isso São é muito Paulo? legal para poder responder, porque assim, todo escritor, ele escreve em cima daquilo que ele conhece. Inclusive, isso é uma das coisas que eu falo nas oficinas que eu dou. Escreva sobre aquilo que você conhece, sobre aquilo que você se reconhece ou sobre aquilo que você gosta ou se identifica. Né? Então, as escolhas, às vezes, são feitas de uma forma errada. E aí, digamos, a história não fica tão verdadeira. Né? Então, eu acho que eu gosto muito de trabalhar com verdades. Eu usei um repertório que eu tenho de experiência de vida, óbvio, mas eu construí as personagens. No começo do livro, eu desenvolvi uma técnica de roteirização para ele, porque eu já tinha ideia, eu queria levar essa ideia para as mulheres e para os homens também, claro, mas assim, principalmente para as mulheres, que é uma nova forma de enxergar o feminino também. E as possibilidades que a gente tem. E aí, quando eu roteirizei, eu comecei a compor as personagens.
E essas personagens, elas começaram a ganhar forma, vida, é o que eu chamo de tridimensionalidade. Então, elas passaram a se tornar reais. Eu comecei a desenvolver como elas estariam se relacionando com essa história que eu queria contar. Então, se você começar a ler o livro, você vai perceber que elas vão se mostrando e você vai conseguindo enxergar elas de acordo com a narrativa do livro. Cada uma, é claro que eu empresto algumas coisas para fazer o fio da meada da história. Tem memórias de trabalho, eu tenho memórias de conhecidos, enfim, eu acabei pensando muitas coisas da realidade para poder criar a ficção. O livro é ficcional. Sim. Mas ele tem essa carga que foi construída na realidade. Na verdade, muitos autores falam que quando eles criam os personagens, obviamente tem um pouco deles, da sua vivência, mas eles também criam vida própria. Quando você cria, eles começam a... É exatamente isso. Não é só isso, na verdade, também. Eu acho que, como essas pessoas elas são muito verdadeiras, eu vejo as personagens muito verdadeiras, você pode se reconhecer em qualquer uma delas. Né? Eu acho que isso é uma coisa legal também que tem nesse livro. Eu dei esse livro para mulheres lerem, né, antes de fazer o lançamento. E todas me trouxeram um pouco isso. Olha, nossa, tal situação, eu senti o que ela estava sentindo, eu me vi naquele lugar. Então eu acho que isso foi uma maneira de eu balizar que as personagens estavam funcionando. Faz com que a pessoa se prenda à história, porque ela se reconhece de alguma forma. Sim. E fala com a verdade dela, e aí ela consegue se prender, quer saber o que vai acontecer, e cria expectativa, e, enfim. E aí, vai ter continuação? Vai ter continuação. Isso é um spoiler, vai ter continuação. O Vermelho, ele também traz uma coisa, ele tem algumas pegadas no meio do livro que dão algumas pistas. Quando a gente chega no final, muitas pessoas vão querer reler, porque também é uma escrita um pouco diferente, a cadência às vezes é um pouco poética, às vezes é um pouco desconectada da própria estrutura gramatical, para poder dar movimento, né, de acordo com o movimento do personagem ou como ele está pensando. E também tem algumas dicas assim que são jogadas meio que para ver se o leitor está lendo, prestando atenção também. Então Já por isso estou curiosa, quero ler, vou ler rápido, com certeza, para saber o que vai acontecer. Não, é um livro fácil, mas assim ele é talvez na leitura você tenha que retomar algumas vezes, porque como as personagens elas vivem essa rotina cíclica, então é manhã para todas, é tarde para todas, é noite para todas, então a narrativa ela vai acontecendo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, volta para a primeira, né? É como se fosse uma roda mesmo. Para dar essa sensação de rotina e ao mesmo tempo trazer esse movimento de alternância entre elas, que às vezes para o leitor pode ser um pouco difícil, né? Para retomar a personagem anterior, mas na hora que ele já estiver mais familiarizado, aí ele já vai saber quem é quem. Bom, esse é um livro escrito por uma mulher sobre 6 mulheres. E para mulheres, qual é o público que você pretende atingir? Ele é para mulheres, mas não é unicamente para mulheres. Eu vou deixar uma dica aqui, eu acho que os homens podem ler e aproveitar isso muito. Porque, na verdade, é um alerta, é uma dica, é também uma percepção que eu tenho e que eu acho que as mulheres, quando chegarem nessa finalização, que não é uma finalização, tá? Mas quando chegarem no final, elas vão entender do que eu tô falando. E aí vai ser muito mais divertido ou reler ou entender todo o enredo e se reconhecer. E eu acho que assim, o que eu espero mesmo é o reconhecimento e é uma sensação, o que eu acho que é isso, eu acho que eu quero que quem leia, as mulheres que leiam, tenham uma sensação de bem-estar
e de reconhecimento quando terminarem o livro. Porque eu acho que é uma verdade que está aqui e que vai facilitar muito a vida de todo mundo se for pensar numa questão assim mais quântica da vida. E os homens vão poder conhecer um pouco melhor o universo feminino. Exatamente. Legal. Então eu recomendo para os dois. Tá certo. Alguma última palavra, algum último conselho, uma dica, quem sabe, para outras mulheres que queiram escrever, que estejam aí talvez com medo de entrar para esse universo da escrita? Eu tenho 2 dicas que eu acho que são muito legais. A primeira é vocês começarem a escrever coisas pequenas e se experimentarem na internet mesmo, no Instagram. Não para ter seguidores, mas para terem uma coisa concreta, que quando vocês queiram retomar, não seja uma folha de papel ou um diário, que seja um lugar, né, que esteja lá e que você possa acompanhar o seu crescimento. Ter uma página, né, no Instagram, ter um espaço, e um modus operandi também, né, uma constância. Porque a gente pode escrever nos lugares e nas horas mais absurdas, no trajeto para o trabalho, de noite antes de dormir, no intervalo do almoço, enfim. Então a primeira dica é escrevam o tempo inteiro. A segunda dica é que eu vou dar uma oficina, né, de escrita criativa e de roteiro, porque isso facilita muito a vida de um escritor. Você não ter essa, quase que uma faca, né, apontada em cima da cabeça de que você vai ser lido, você vai ser julgado, você vai ser aceito, você esquece isso tudo, né? Escreva para você, porque um dia você vai, se for se tornar um escritor, você vai se tornar um escritor, mas existem esses facilitadores, né? Claro que eu estou falando da oficina, a oficina é gratuita, mas tem muitos cursos livres, tem muitas oficinas, tem muitas rodas literárias, muitos saraus literários pela cidade, gratuitos. Eu acho que vale a pena conhecer, seguir e se encontrar com outras pessoas que estão nessa jornada também. Então eu queria agradecer esse bate-papo, foi muito legal. Eu que agradeço. Deu muita vontade de ler o livro e quero convidar a todos para lerem também Vermelho, tá certo? E sigam também no Instagram, no YouTube, o podcast vai estar no Spotify e, por favor, escutem, divulguem, comentem, porque é muito importante o feedback também, né? Muito legal. Sim, a gente tem o Instagram também, o Vermelho Literário, que tá com todas as dicas, todos os horários, né? Tudo que a gente está fazendo para vocês. E é isso, eu só tenho a agradecer, Ana. Muito obrigada. Obrigada a você. Este podcast integra o projeto do Livro Vermelho, contemplado pelo edital CULT SP 28/2024, Prêmio de Realização e Publicação de Obra Literária Inédita, Prêmio de Fomento do PROAQUI SP, uma realização da CULT SP, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.